Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Deus. Meus amigos e minhas amigas, ó povo abençoado que ouve a mensagem da fé, eu sou o missionário Silva Silva e faço parte deste tabernáculo do poder da graça de Deus. Jesus Cristo é ó Senhor, levando a mensagem da cruz, porque o Evangelho é a mensagem da cruz. Porque foi na cruz que Jesus Cristo venceu por nós para dar nossa salvação. Foi na cruz que Jesus rejeitou tudo pelo amor no seu coração para salvar os que buscam a sua santa e gloriosa presença. E nós temos, meus amigos, minhas amigas, meus queridos, amados, esta mensagem pelo apóstolo Paulo, exclusivamente pelo Espírito Santo, porque foi ele foi escolhido para anunciar o Evangelho da cruz. E nós temos essa mensagem gloriosa em Gálatas capítulo 6, versículo 14, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amigos, a alegria do meu coração é levando a mensagem para que meus amigos, os que desejam a salvação, os que desejam conhecer o Evangelho da cruz, é o amor de Jesus Cristo, porque o Pai amou este mundo que enviou o seu Filho para nós salvar. E se não conhecemos o Evangelho assim como o Senhor Jesus nos chama, olha, é tão glorioso a salvação. O Senhor Jesus, Ele deixou a mensagem para nós, que uma alma para Ele tem o valor que se juntasse todo o ouro e toda a prata e montuasse uma alma para Deus, é mais preciosa, porque o Senhor Deus ama, porque Ele é o Salvador. E nós temos essa mensagem gloriosa. Apóstolo Paulo, ele fala esta mensagem através do Espírito Santo. Era o prazer do servo de Deus anunciar o Evangelho da cruz a este Jesus glorioso que se apresentou àquele homem a qual em um resplendor de luz, e naquele dia a vida dele foi mudada. Ele era um perseguidor e ele passou a ser perseguido porque agora ele deixou tudo e seguiu a Cristo Jesus. Pois que não deixar tudo e não seguir a Cristo, esse não é digno de ser o discípulo de Jesus. Ele fala conosco: mas longe esteja de mim gloriar, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Aqui, o servo de Deus, deixando para nós essa mensagem, que tudo o que ele desejava era conhecer e se aproximar do Senhor. Mas por que, missionário? Por que o servo de Deus, apóstolo Paulo, somente ele usado pelo Espírito Santo? Apóstolo Paulo, desde quando Jesus se fez presente na vida dele, ele não consultou carne, ele não consultou sangue, ele não importou riqueza. O que ele importou foi perder pelo amor de Cristo Jesus. E isso devemos prosseguir, porque senão não temos a nossa salvação. O Evangelho da cruz
não é o evangelho de riqueza. O evangelho da cruz é o evangelho da salvação, a qual Jesus Cristo se entregou para nós salvar. Nós vamos agora para Filipenses, capítulo 3 de Filipenses, versículo 7 e também ao 8, para que podemos entender qual é a vontade do Senhor Jesus Cristo, que a vontade do Pai foi que seu Filho viesse para realizar as obras para os que creem e siga e deseje, assim será salvo. Ele fala em Filipenses capítulo 3, o versículo 7, mas o que para mim era ganho, repudiei, perda por Cristo. Então o apóstolo Paulo aqui, ele diz que o que era para ele ganho, ele rejeitou, ele repudiou, deixando o amor da riqueza para viver para Cristo Jesus, levando a mensagem e vendo o poder de Deus operar, vendo as maravilhas de Jesus. E quando ele chegasse ao final da carreira, ele recebia a coroa, a qual estava guardada não só para ele, mas para os que levam o evangelho da cruz com a verdade. O evangelho da cruz, meus queridos amados, não é riqueza. O evangelho da cruz é levando a palavra da salvação e rejeitando tudo pelo amor daquele que nós amou. E nós amamos. Versículo 8. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considerei como escória. Ele perdeu tudo, ele rejeitou tudo, e para ele era como esterco, como escória, que nada para ele tinha serventia. Mas ele não interessava a riqueza. O que Paulo interessava era estar mais juntinho de Deus, na presença do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, recebendo a revelação do Senhor Jesus Cristo, porque só Ele nos revela. Quando Jesus Cristo nos dá uma palavra revelada, aí temos o entendimento, porque a palavra vem do Espírito. A palavra de Deus é Espírito. Bem-aventurados são os que desejam viver e andar em Espírito. Quem deseja viver e anda e vive em Espírito, não é cobiçoso, não deseja a riqueza deste mundo, não deseja as fabulas enganosas do inimigo. Por quê, missionário? Porque Jesus Cristo rejeitou quando o inimigo, o diabo, ofereceu a ele a mentira, os enganos. Aquele que busca ao Senhor para querer enricar, ele precisa se despertar para ele não perder a sua salvação. Porque quando buscamos o conhecimento, que é a palavra, que é Espírito, e passamos a ter o conhecimento, o Senhor Deus jamais ele deixa os seus servos perecer. Não vimos na Escritura Santa falar que todos os discípulos que deixaram a sua rede, que deixaram tudo, que abandonaram tudo, que seguiram a Jesus Cristo, nenhum deles sofreram dano de sofrimento
momento de fome nunca andaram nu e sempre foram obedientes. O Evangelho da cruz é obedecer à voz do Altíssimo. Os que não obedecem à voz do Altíssimo, os que buscam o Senhor com interesse da riqueza, acorda, meus amigos, acorda, porque para Deus é como escolha. Assim foi para Paulo, como escolha, como coisas que para ele não era nada, mas de tudo que ele queria era viver na presença do Senhor e chegar ao final da sua caminhada sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas somente ele desejava olhar para o único Senhor Jesus Cristo, porque Ele é, ó Deus, que devemos ter Ele como nosso alvo, olhando somente para Ele. Não devemos tirar os nossos olhos para as coisas deste mundo, porque o Senhor, Ele cuida de cada um. Não se incline, não se deixe você ser enganado. Busque, creia que este Deus, que você passa a ter o conhecimento, Ele é o Deus para te sustentar. Ele é o Deus para te dar vitória. Ele é o Deus Todo-Poderoso para nos ajudar e nós conceder a salvação. Se alguém busca a querer conhecer o Senhor, interessado na riqueza deste mundo, você não vai ter a salvação. Porque o Senhor Jesus disse, aquele que não deixar tudo pelo amor dele, não é discípulo dele. Olha, eu não quero olhar para a vida de quem quer que seja. Eu quero olhar somente para a palavra, que é o que vem do Espírito Santo, levando a mensagem, e creio, se você crê, não importa a situação que você estiver, mas quando você coloca os teus olhos e aplica o teu coração em desejar, em conhecer o único Senhor, Jesus Cristo, o Filho de Deus, que o Pai enviou para salvar, que o Pai enviou para nós tirar da perdição, você vai ser bem-sucedido. Não pense em riqueza, mas de tudo que você deve pensar é buscar a presença de Deus. Eu vou repetir agora esses 2 versículos de Filipenses capítulo 3, o versículo é o 7 e 8, em nome de Cristo Jesus. Olha o que ele fala conosco. Mas o que para mim era ganho, repudiei, ele abandonou. O que era para ele ganhar de riqueza, ele abandonou. Repudiei a perda por Cristo. O que era ganho para ele, a riqueza deste mundo, ele repudiou, ele perdeu para ter o amor de Cristo e estar mais pertinho do Senhor. Ter a presença de Deus na vida dele. Versículo 8. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo. Ele queria perder tudo para buscar o conhecimento da excelência da palavra de Deus, porque ele desejava viver para Cristo Jesus. Mas, meu Senhor, pelo qual sofri, ele sofreu, ele padeceu no Evangelho, a perda de todas as coisas, tudo ele perdeu, tudo ele deixou para trás. E considerei como escolha, como estrume, como coisa que não era nada, para que possais ganhar a Cristo. Abandone tudo e busque a Jesus Cristo. Quando lhe convidarem para você ir em uma seita para buscar a riqueza, para a tua vida melhorar, te acorda. Acorda, porque tudo ofereceram a Cristo Jesus e ele rejeitou.
ele virou a costa. E de tudo que podemos dar é com o nosso coração, somente em Cristo Jesus, olhando somente para o único Senhor e Consumador da nossa salvação. E digo a você, meu amigo e minha amiga, que quando você prosseguir somente a buscar a presença do Altíssimo e ter comunhão com o Espírito Santo, a tua vida vai mudar totalmente, completamente, e você terá a tua salvação, porque fiel é o que prometeu e também é fiel para cumprir. E Ele é o Deus que está cumprindo nas vidas dos que desejam. Não importa, não busque riqueza, não se iluda, mas viva o Evangelho da cruz, porque Jesus Cristo não se entregou na cruz pedindo pagamento. Ele se entregou na cruz com amor no seu coração. Ele venceu pelo um grande amor. Ele enfrentou a morte para que todo aquele que recebe Ele como único Senhor e Salvador, assim como o Pai que ressuscitou seu Filho dos mortos, Ele deu poder ao seu Filho para perdoar os pecados, salvar e ressuscitar dos mortos, porque Ele é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, assim como é o Pai, assim também é o Filho. E se essa mensagem falar ao seu coração, meus amigos, eu te peço, não custa nada, te inscreve no meu canal, compartilhe o que tu puder, ajuda, assim você está ajudando esse ministério, e assim o missionário levará a mensagem da fé, não só eu, mas também aqueles que o Senhor tem proposto nesse ministério para anunciar o Evangelho da cruz, que é a salvação. E todos que creem e obedeceres, sejam todos abençoados em nome de Cristo Jesus.